Você trouxe a tua Bíblia? Graças a Deus. Abra no livro de Êxodo. Por algumas terças-feiras agora nós vamos estar só no Êxodo, né? Como tema central da mensagem, não significa que nós não vamos ler outros livros. Êxodo capítulo 8, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. São 15 versículos, mas são importantes para que nós possamos entender o texto, né? Se você precisar se assentar, fique à vontade. A palavra do Senhor nos diz assim: segunda praga, rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais ou do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho, vamos pedir agora que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a sua palavra. Paizinho querido e eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças mais uma vez porque podemos estar aqui nessa noite. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, porque o Senhor nos protege, nos guarda a cada instante. E agora eu peço a Deus a direção do teu Santo Espírito sobre esta palavra. Espírito Santo, seja o Senhor falando e não eu. Que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça, Jesus, e seja glorificado. Nos ensine, nos ajude a entender a tua palavra. Quantas são as pessoas, Senhor, que dizem que leem e não entendem. Então nós estamos te pedindo agora,
Abre o nosso entendimento, para que todos nós que estamos aqui, quem for ouvir esta mensagem através do YouTube, possa entender a Tua palavra. Querido Senhor e Salvador, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja abrindo os nossos ouvidos espirituais, nos dando conhecimento, nos dando, Senhor, sabedoria, para que possamos colocar em prática na nossa vida a Tua palavra. Deus maravilhoso, fala conosco, me usa como Teu instrumento, Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Pode se sentar. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Veja só. Então eu falei para vocês que por 10, na realidade eu acho que por 11 terças-feiras, porque depois eu vou pregar sobre o coração endurecido de Faraó. Então, por 11 terças-feiras, eu estaria desde a semana passada pregando sobre as pragas ou as maravilhas de Deus no Egito. Então veja só, são maravilhas? São pragas? Também. Pragas para aqueles que não obedeceram a Deus e maravilhas para aqueles que reconhecem o poder do Senhor. Amém? Então, terça-feira passada, nós aprendemos sobre a praga das águas se tornarem sangue do rio Nilo. Por que que Deus começou com essa praga? Por que que foi no rio Nilo? Por que que foi sangue? Então, isso tudo nós falamos semana passada. Se você não veio semana passada, você pode assistir daí no canal da banda, né? Quando for para o YouTube. E hoje, então, nós vamos falar da segunda praga. Tá, irmãos? Então, a terça-feira que vem vai ser, se Jesus nos permitir estar aqui, a dos piolhos, depois das moscas, e assim vai até a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Então, hoje vamos falar sobre a segunda praga, as rãs. Por que será, né, que Deus enviou rã? Porque Deus não tinha um outro bichinho para mandar? Tinha, com certeza, né? Mas Ele enviou rã. Por quê? Porque tinha um motivo muito sério para isso. Tinha um motivo muito necessário para que fosse rãs. E como eu falei semana passada, então, todas as pragas ou as maravilhas, né, que Deus enviou para o Egito, foram mandadas com alguns propósitos. Um dos propósitos, então, era, e o primeiro, né, deles, envergonhar todos os falsos deuses do Egito. Então, o povo egípcio tinha muitos deuses, e Deus, então, mandou cada uma das pragas segundo um deus que eles adoravam. Então, por isso, rãs. Já vou estar explicando melhor o que eles faziam, né, com as rãs. E o outro motivo também, né, então Deus queria envergonhar os deuses do Egito para mostrar que só Ele é Deus, que não existe outro Deus. Também para mostrar para Faraó e para todo o povo do Egito que aqueles deuses que eles acreditavam eram falsos, não tinham poder algum, porque se tivesse tinham se defendido e não se defenderam. E também para mostrar para o próprio povo judeu que estava ali no Egito ainda como escravos, que Ele é Deus. Porque por 430 anos, então, o povo estava ali escravo, né? E nesses 430 anos, então, morreram pessoas, nasceram pessoas. E muitos do povo judeu foram esquecendo da fé verdadeira no Deus de Abraão. Então, Deus queria mostrar para eles também que eles deveriam voltar, né? Aqueles que tinham se desviado, porque muitos estavam tão acostumados com a cultura egípcia
que eles já estavam aceitando aquelas adorações a deuses falsos, né, a demônios. Eles tinham costumes, então, que eram do Egito. E Deus, então, queria chamar a atenção e dizer: ei, vocês são meu povo escolhido. Só eu sou Deus. Os do Egito não são Deus. Então, esses eram os motivos, né, que Deus queria mandar. E mandou as pragas, então, no Egito. A primeira, então, foi a água transformada em sangue, e a segunda, a de rãs. Por que será que Deus mandou, então, rãs? Como nós lemos ali, diz assim, no versículo 3, o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Olha só, era muita rã. Era muita rã, não era uma rãzinha aqui, outra ali, que apareceu, não, era rã de montão, muita rã. E como nós lemos ali então, era rã dentro das casas, no quarto, na cama, dentro, diz ali, amassadeiras, dentro das formas, das panelas, nos pratos, tudo tinha rã. E não adiantava você, era só tocar o bichinho. Não, era muita rã. As pessoas não estavam dando conta de tirar as rãs. Então imagine só, onde você ia tinha rã. Você queria comer, lá tinha uma rã em cima da tua comida. Você queria tomar uma água, que agora a água já tinha voltado, né, a ser água mesmo, que já tinha parado a praga da água em sangue. Mas a pessoa ia querer tomar uma água, tinha rã dentro da água. E não era uma ou duas, eram várias. A pessoa ia dormir, queria deitar para dormir, para descansar, tinha rã na cama. Não era uma, eram várias. Então todas essas rãs deram nojo no povo. Porque eram muitas rãs. E diz ali ainda, nos teus fornos. Quer dizer, onde eles preparavam a comida. Naquela época não tinha fogão como nós temos hoje. Então era forno, né? Muitas vezes um fogo ali no próprio chão. Então tinha rã, muita rã. Você ia fazer um fogo no forno para assar um pão, estava cheio de rã. Você ia trocar de roupa, nas tuas roupas tinha rã. E rã não é um bichinho muito agradável, né? Eu não tenho medo. Ontem eu ainda falei para a Gláucia, eu disse: Gláucia, amanhã quando eu estiver pregando eu vou lembrar de você. Porque a Gláucia tem pavor. E tem pessoas que têm muito, né? Muito nojo, assim. E medo até. Então não é um bichinho agradável de você ter dentro de casa. Mas Deus encheu a casa dos egípcios e toda a cidade, em todos os lugares, porque diz ali, se recusares deixar ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. Todos os teus territórios. Quer dizer, onde era Egito tinha rã. Então era muita rã. E essas rãs, então, eram para envergonhar um dos deuses do Egito. Na realidade, aqui, já vou citar o nome deles, Deus envergonhou 3 deuses egípcios com essa praga de rãs. A primeira, que era uma deusa chamada Equete. Não sei se a pronúncia está certa, né, irmãos? Mas é Equete ou Equiti, alguma coisa assim. Que eles consideravam que era a deusa da fertilidade e da ressurreição. Essa deusa, ela tinha um corpo de mulher e uma cabeça de rã. É uma coisa feia, né? Imagine.
Então, era uma deusa para eles. Essa deusa Heket, então, né? Ou Ekti, não sei. Vou dizer Heket. E tinha também o deus Hathor, que era o deus responsável que protegia todo o Egito contra qualquer tipo de praga. Então esse deus Hathor aqui falhou, porque se ele não pôde proteger o Egito de receber essas pragas, ele falhou, então ele não era Deus. Então Deus já envergonhou ele junto com a deusa Heket. E essa deusa Heket, olha só, irmãos, como as coisas assim são, como é que eu vou dizer para vocês, absurdas. No que eles criam. Porque essa Rã Heket, então, ela era casada, ela era esposa do Criador do mundo, o Deus Khnum, que era um homem, corpo de homem com cabeça de carneiro. Então imagine que coisa esdrúxula, uma rã casada com carneiro. Não tem cabimento, né? Mas os dois, então, esse Deus Khnum e a deusa Heket, que eram casados, ela com cabeça de rã e ele com cabeça de carneiro, eles assistiam todos os partos que eram feitos no Egito. Todos os partos eles assistiam. Por quê? Porque ela era a deusa para eles da fertilidade. Então ela era a deusa que soprava o fôlego de vida no feto, na barriga da mãe, antes de nascer. Então eles assistiam o parto, como um sinal de estar junto. E ela, então, pelo povo, e principalmente pelas mulheres grávidas, ela era, então, conhecida como a deusa que ajudava na hora do parto. Que absurdo, né? Uma rã ajudando na hora do parto. Mas era a crença deles. E Deus então envergonhou esses três aqui, ó, com essa mesma praga das rãs. Deus envergonhou essa deusa Heket, o deus Hathor, que não, a responsabilidade dele era não deixar chegar praga alguma no Egito. Então já era a segunda, ele já tinha falhado. E o deus Khnum, que era o marido da rã. E eles, então, assistindo o parto, né, de todas as grávidas, eles eram considerados, então, os protetores da fertilidade. E que controlavam, então, os nascimentos. Essa deusa Heket era a controladora da natalidade. Então, ela que decidia quem nascia, quem não nascia. É claro que a gente sabe que não é, eu estou explicando o que eles criam. E assim, então, nessa situação aqui, ela já tinha perdido o controle, porque a natalidade das rãs aqui subiu muito. Então, ela já não teve controle nem sobre a própria raça dela. Então, ela não era deusa coisa nenhuma. E as rãs, então, estavam fora do controle. Eram milhões e milhões de rãs. Não pense que era só um pouquinho, não. Eram milhões e milhões de rãs que estavam enchendo toda a terra do Egito. No palácio de Faraó tinha rã. Ele estava assentado no seu trono lá, vamos imaginar isso. Tinha rã lá junto com ele. Então a situação era nojenta, né? E eles então que adoravam, né, a rã, tanto que uma das leis do Egito era, se alguém matasse uma rã, mesmo que fosse por acidente, veja só, a pessoa estava caminhando, de repente, à noite, sei lá, pisasse em cima de uma rã e matasse aquela rã, essa pessoa seria condenada à morte. Então não podia de jeito nenhum matar rãs, porque eles adoravam ela como uma deusa. Então agora imagine como que eles não iriam matar essas rãs
Se tinha rã em todo lugar, qualquer passo que eles dessem, eles iam pisar em cima de uma rã. Então eles estariam agora todos condenados à morte. Porque quem matasse uma rã iria ser condenado à morte. Que absurdo, né? Matar uma rã. Então não tinha como eles evitarem. Eles agora estavam matando aquelas que eles consideravam sagradas. Então eles estavam matando pelo fato de que estavam caminhando em cima, porque não tinha um lugar limpo assim, ó, era um tapete de rã. Então como é que eles iam caminhar? Eles iam ter que acabar matando alguma rã quando quisessem caminhar. Então eles já estariam todos condenados à morte pela própria lei deles. E no versículo 14, nós lemos ali o seguinte, irmãos. Ó, ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Então, olhe só, essas mesmas rãs que eles adoravam, agora eles estavam com nojo, porque a terra estava cheirando mal. E depois que, vou pular um pouquinho para frente aqui, mas depois eu volto. Depois que Deus matou as rãs, então, eles fizeram isso, ajuntaram em montões e montões. Então veja só, se a Bíblia está falando montões, é porque era muita rã mesmo. Não era assim, às vezes a gente assiste um filme, né? Por exemplo, o filme dos 10 Mandamentos, que aparece essa cena. Aparece lá umas rãzinhas pulando. Não, o filme nem ia ter condições de mostrar o tanto de rã que tinha. Porque era absurdo. Então diz, ó, depois que elas morreram, no 13 disse assim, o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, que eu já vou explicar, morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Então imagine só, quando a gente acha, né, de repente uma rã, um sapo morto, sei lá, você vai limpar lá teu quintal, tem lá um sapo, aquilo não cheira bem, né, a não ser que já esteja ali há muito tempo. Mas cheira mal. Agora imagine montões e montões de rã. Ah, pastora, mas por que Deus precisou mandar tanta rã? Porque quando Deus manda juízo, Ele não mede as consequências. Como assim? Não estou dizendo que Deus passa do limite, não. Mas Deus vai aguentando, Deus vai suportando. Mas chega um momento que ele diz, agora basta. Agora vocês vão ver o meu juízo acontecer. Então ele mandou muita rã. Eles adoravam as rãs. Foi o caso que eu dei o exemplo aqui semana passada, da maneira que Deus endureceu o coração de Faraó, que eu vou ter que pregar essa mensagem ainda, mas que eu falei rapidinho. Então vou usar o mesmo exemplo. Deus disse assim, vocês adoram as rãs, então vocês vão ter muita rã para adorar. Foi esse o sentido, né? Então, Deus mandou juízo. Então, muitas pessoas acham assim que, estou vivendo minha vida, estou fazendo o que eu quero, estou fazendo o que eu acho certo, e Deus não tem me castigado, Deus não tem falado nada para mim, então é porque Deus não está triste comigo, vou continuar no meu erro, vou continuar no meu pecado. Não, Deus está vendo tudo isso. Mas Ele vai levando, dando chance para a pessoa se arrepender. É aquele ditado que diz, dê corda, vai dando corda, vai dando corda. Chega um momento que a pessoa mesmo se enforca, né? Então é assim que Deus age. A misericórdia dEle é maior do que a sua justiça. Então Ele vai tendo muita misericórdia. Mas vai chegar o dia em que o juízo vem. E aqui chegou o juízo para os egípcios então. Então Deus disse, se vocês adoram as rãs, então vocês vão ter muita rã para adorar. E mandou montões e montões. Então o juízo de Deus é perfeito, irmãos. Nós não podemos, nem nunca devemos questionar a Deus. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo o que Ele faz. Às vezes a gente pode pensar, mas tinha necessidade disso? Se Deus enviou é porque tinha. Então Deus sabe o que faz. E quando Ele mandou essas rãs, então, era justamente para envergonhar esses deuses aqui, né? Que tinham o significado
desculpe, o significado não, a aparência de sapo. Eu acho que eu não falei a aparência do deus Hathor, né? Que era o que protegia o Egito contra as pragas. Ele tinha um corpo de homem com cabeça de sapo. Eu não tinha falado, né? Então, olha só, a Heket, ou Ekiti, sei lá, corpo de mulher com cabeça de rã. O Hathor, corpo de homem com cabeça de sapo. E o marido da rã era cabeça de carneiro. Então, aqui Deus envergonhou esses deuses. Envergonhou o deus sapo e a deusa rã, e envergonhou também aquele que não era para deixar chegar praga no Egito. Então, ele envergonhou 3 deuses com essa praga. Ficou entendido, irmãos? Amém? Então, Deus envergonhou esses deuses e mostrou, eles não são deuses, porque se fossem deuses, eles iriam se defender e eu não teria poder algum sobre eles. Mas eles não puderam se defender. E Deus usou então o próprio símbolo deles para envergonhá-los, né? O sapo, a rã. E, veja só, tem um detalhe aqui então que eu quero repetir a leitura com você, que foi o que eu falei que eu ia passar um pouquinho à frente para explicar dos montões, mas agora eu volto aqui, ó. No versículo 9, diz assim: falou Moisés a Faraó, digna-te dizer-me, quer dizer, fale, você pode me falar, quando que você quer que eu tire essas rãs? Ó, mas que palavrinha, digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Então Moisés deu a escolha para Faraó. Ele disse assim: Faraó, quando que você quer que eu ore a Deus para que Deus tire as rãs? Irmãos, imagine assim, ó, se fosse você que estivesse lá nessa situação, qual seria o tempo que você iria dizer para tirar essas rãs? Não seria imediatamente? Com certeza você diria agora, já vai tarde, né? Essa bicharada. Mas olha o que Faraó fez. Ele respondeu: amanhã. Amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Então Moisés deixou Faraó escolher quando que ele queria que Deus tirasse as rãs. E ele disse: amanhã. Isso é uma coisa, irmãos, que chama a nossa atenção, porque Faraó não podia nem dormir por causa das rãs. O povo não podia dormir por causa das rãs. E ele ainda disse amanhã, quer dizer, ia passar a noite com as rãs. Eles iriam dormir com as rãs. Se conseguissem dormir, né? Porque não tinha um lugarzinho sequer que não tivesse rã. Então Faraó disse amanhã. Como que pode uma pessoa numa situação dessa querer esperar para receber um livramento? Porque imagine só, vamos dizer que tem alguém que está há muitos anos em algum vício. Você já vai entender por que eu estou falando disso e Faraó. Muitas são as pessoas que dizem assim: quando eu quiser, eu largo esse vício. Ou, quando eu for mais velho, eu deixo de fumar. Quando eu decidir, eu paro. Então, quer dizer, está jogando para o amanhã. Ou, de repente, né, alguém que sabe que está fazendo alguma doença, está fazendo alguma coisa na sua vida, que está causando doença no corpo, ou até mesmo na alma.
E quando ouve a palavra de Deus, quando ouve a mensagem que recebe, né, o recado de Deus, ainda diz assim: não é hora. Por exemplo, se tem alguém que está com câncer no pulmão por causa do cigarro. É só um exemplo. Ah, isso não é nada. Amanhã eu paro. Ficou entendido isso? E também no lado espiritual, assim, ó. Você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Para você ir para a glória, para você não ir para o inferno? Ah, amanhã. Ou, daqui a alguns anos eu ainda sou muito novo. Por quê? Porque acha que tem muito tempo, mas ninguém sabe o tempo que tem, né? Então assim, as pessoas dão a mesma desculpa que Faraó deu para Moisés. Então as pessoas estão também querendo dormir com os seus problemas, estão querendo dormir com as suas doenças, estão querendo dormir com o risco de não acordar e ir para o inferno, porque ninguém sabe se acorda ou não acorda, né? Que nem diz o ditado: será que eu vou acordar vivo? Quer dizer, se tu está vivo, tu vai acordar, senão tu não acorda. Mas as pessoas então vão deixando para depois. Teve eu não vou lembrar o nome agora do líder, era um líder muito sábio, e chegou um jovem para ele e perguntou assim: qual é o melhor dia para aceitar Jesus como Salvador? Ele respondeu: o melhor dia é um dia antes de você morrer. Aí o jovem disse assim: mas eu não sei o dia que eu vou morrer. Daí ele disse assim: então faça isso hoje. Então qual é o melhor dia para a pessoa aceitar Jesus como Salvador? Hoje. E não deixar para o amanhã. Porque as pessoas estão deixando para o amanhã, achando que esse amanhã vai demorar muito. Achando que vão viver muito. Mas será que vão viver? E se nesse meio termo Jesus vem, busca os seus, leva a igreja para o céu, e essa pessoa que quis ficar dormindo com as rãs igual Faraó, vai ficar dormindo mesmo com as rãs. Né? Então o conselho desse líder sábio é muito interessante. Qual é o melhor dia para aceitar Jesus? Um dia antes de você morrer. Mas eu não sei, então faça isso hoje. Então hoje é o dia de se acertar com o Senhor. Então não deixe para amanhã. Essa palavra procrastinação é tudo aquilo que a gente deve fazer hoje e vai adiando, e vai adiando, e vai adiando. É procrastinação. E a Bíblia não é a favor disso. Por exemplo, às vezes acontece, né, lá na tua casa, acontece comigo, acontece com você, de a gente ter que fazer alguma coisa lá, alguma limpeza, alguma coisa que está lá para ser feito. Mas todo dia você olha e diz: amanhã. Acontece ou não acontece? Acontece, né? Amanhã eu faço. Isso se chama procrastinação. Que é deixar para o amanhã o que você devia de ter feito hoje. Que é o exemplo aqui. Quem tem algum vício: amanhã, daqui uns anos eu largo. Mas você devia de fazer isso o mais rápido possível. Ou a pessoa, né, que fica ali dizendo: amanhã eu vou orar. Amanhã eu vou jejuar. Mas por que já não jejuou hoje? Por que já não ora hoje? Então isso é procrastinação. E a procrastinação tem um princípio. Esse princípio, quer dizer, esse início,
muitas vezes, eu não estou dizendo que todas as vezes, muitas vezes vem da preguiça. Estão entendendo, irmãos? Vamos de novo no nosso exemplo da nossa casa. Os irmãos aí. Tem que cortar a grama. Hoje eu estou muito cansado, vou fazer isso amanhã. Amanhã eu faço. Daí chega amanhã, você diz, o sol está muito quente, hoje não. Não. Está um calorão, não, hoje eu não vou cortar a grama. Deixa para amanhã. Daí no outro amanhã está chovendo, você não pode cortar a grama. E assim vai indo, e a grama vai crescendo. E você vai dizendo, amanhã, depois. Então esse ensinamento aqui a respeito do amanhã de Faraó, é bem isso que nós fazemos. Nós não podemos querer dormir com as rãs, irmãos. Olha só, Faraó estava assim tão longe da presença de Deus, porque ele não temia Deus, para ele mesmo era um Deus, que ele não ligou. Está ali as rãs. Porque antes nós lemos lá que os magos dele também tinham conseguido fazer rãs. Porque os feiticeiros faziam, então lá eles faziam uma invenção, enganavam o faraó, ali apareciam umas rãs. Então ele pensou, isso aí é um truque de Moisés. Daqui a pouco se some tudo esse monte de bicho. É porque o rio teve uma inundação muito grande, veio muita rã. Então ele estava tão longe de entender o propósito de Deus, que ele disse amanhã. Vai que nessa noite as rãs se somem. E daí, se as rãs se sumiu, eu vou saber que não foi o Deus de Moisés que fez isso. Mas foi o Deus de Moisés que fez. Então as rãs não sumiram durante a noite. Aí, quando Deus falou com o Senhor, que diz ali, versículo 12. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. Então eles tinham combinado, amanhã, então amanhã as rãs vão sair. E daí diz no 13, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Então daí todas as rãs morreram. Mas Faraó ainda quis passar uma noite com as rãs. O que tem na nossa vida, irmãos? Que é uma rã. É só um exemplo, um símbolo. Qual é o problema, qual é a situação da tua vida que está fazendo você dormir com rãs? Alguma coisa que de repente Deus está te cobrando há muito e muito tempo. E você está adiando. E nessa simbologia aqui então das rãs, a pessoa está dormindo com as rãs. Quer dizer, amanhã, Senhor, amanhã. Deus pode dizer, meu filho, minha filha, eu quero que você faça isso. Amanhã, Senhor, amanhã. Só que esse amanhã nunca chega. E aí, então, as pessoas estão dormindo com as rãs. Não significa que você tenha lá na tua cama uma rã, literal lá. Não, mas o teu problema, a tua situação, aquilo que você está procrastinando, quer dizer, deixando para depois, é uma rã, que nem aqui no caso de Faraó, que está fazendo você dormir com o problema, dormir com a doença. Porque eu estou doente, mas se eu souber que se eu fizer tal coisa, eu vou sarar, que nem, sei lá, estou doente por causa que como muita carne, tomo muito café, sei lá, então eu vou parar. Mas a pessoa diz assim, não, amanhã, eu vou sarar. Então a rã continua ali. Ficou entendido isso, irmãos? Então isso é procrastinação. E Deus não se agrada de procrastinação. Por quê? Porque em Provérbios, já passou o tempo. Provérbios 6, do 6 ao 11, nem vou ler, mas você pode marcar aí para ler depois. É aquele versículo, aquele texto
bem conhecido também, que diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Né? Porque eu falei que algumas das coisas que nós procrastinamos vêm da preguiça. Geralmente, quase todas. Mas vamos usar aqui o quase para não generalizar. Mas, né, porque tem aquelas que não deu tempo de fazer, então é diferente. Por exemplo, hoje não deu tempo de eu lavar roupa. Então não é porque você não quis, porque você não lavou, porque você não estava em casa, sei lá, alguma coisa assim. Então não foi de preguiça. Mas aquilo que vem da preguiça, que você está olhando para o problema, você está olhando para a situação e não está levantando do teu lugar para fazer, é procrastinação. Entendido? Então isso nós temos que vigiar. Nós, mulheres, né? Porque tem coisas que a gente vai deixando. Hoje está muito quente para passar roupa. Ixi, não. Amanhã. Vou limpar o vidro. Né? Então vamos aprender a ser rápidos. Não procrastinar. Pastora, mas isso é pecado? Se vem da preguiça, é. Porque veja só. Jesus nunca procrastinou. Jesus nunca deixou para amanhã o que ele podia fazer hoje. Ele não dizia para uma pessoa, você volte tal dia, que aí tal dia eu vou te curar. Não. Ele encontrava as pessoas doentes, ele curava na hora. Ele encontrava alguém que estava precisando de libertação, ele libertava na hora. Ele morreu na hora certa. Ele ressuscitou na hora certa. E ele vai voltar na hora certa. Amém? Então eu sei, né, como eu vivo dizendo para vocês, eu queria que Jesus voltasse hoje. E ele está voltando, não vai demorar. Mas esse nosso querer que seja agora, já, não resolve. Porque Jesus vai voltar na hora certa. Não é porque nós queremos que seja hoje que ele vai voltar hoje. Ele vai voltar na hora certa. Que já está planejado em toda a eternidade o momento certo do arrebatamento da igreja. Então é a hora que ele vai voltar. Ficou entendido isso, irmãos? Então nós queremos porque nós queremos estar logo perto de Jesus. Mas o nosso querer não adianta para apressar a volta de Jesus. Porque ele vai voltar na hora certa. Ele morreu na hora certa, ele ressuscitou na hora certa. Ele subiu para o céu na hora certa e ele vai voltar na hora certa. Então Jesus nunca procrastinou. Amém? Tanto que, esse eu vou ler, quer ver? Abra aí João 13, 27. João 13, 27. Que diz assim, é o texto onde Jesus indica o traidor, né? Então, o 27 diz assim, e após o bocado, porque Jesus então estava servindo a ceia para os discípulos, ele pegou um pedaço de pão, né? Molhou, e aí entregou para Judas. E daí diz assim, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Em quem? Em Judas Iscariotes. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Aqui, Jesus estava dizendo até para Judas, que ia trair ele. Judas, você já decidiu fazer, então faça. Não deixe para depois, faça logo, faça depressa. Então Jesus nunca ensinou a gente deixar para o amanhã, a gente deixar para depois. Não deixe para depois o que você tem que fazer hoje. Nós não devemos deixar para o amanhã o que nós podemos fazer hoje. Deus te fez lembrar de alguma coisa aí, de repente? Que você tem que fazer hoje? De repente é pedir perdão para alguém? E que você está dizendo outra hora, Senhor. A hora que eu encontrar a pessoa, eu peço. Mas será que é isso que Deus quer? Será que Deus não quer que você pegue o telefone e ligue e diga, me perdoe?
Alguma coisa assim. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então veja só, Faraó disse, amanhã. E Moisés disse, então tá bom, amanhã. E aí ele dormiu com as rãs, dormiu com o problema. Podia ter tirado o problema no mesmo instante, mas por causa do coração duro dele, ele pediu para amanhã. E aí então no 13 nós já lemos, o 14 diz, ajuntaram em montões e montões e a terra cheirou mal. Então olha só, aquele bicho, né, aquela rã que os egípcios adoravam como um deus, se tornou uma praga para eles. Por quê? Porque agora eles estavam com nojo daquilo, que estava cheirando mal. Em todo o Egito tinha rã. E daí no 15 diz, vendo porém Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então o que aconteceu? Faraó esperou o amanhã, Deus tirou as rãs, e quando ele viu que as rãs tinham morrido, e que ele mesmo não ia fazer nada, porque todos os empregados dele é que faziam, juntando as rãs em montão, aí então o que ele fez? Endureceu de novo o coração e disse, não vou deixar ir. Eu disse que deixava, mas não vou deixar. E depois disso, então, que fica para terça-feira que vem, em nome de Jesus, se o Senhor nos permitir, vamos falar sobre a terceira praga, que foi a dos piolhos. Amém, irmãos? Então, a terceira praga, piolhos. E você vai entender o porquê dos piolhos. Também, não vou falar agora, né? Eu já estava quase falando, porque eu sempre gosto de dar uma adiantada, mas não vou falar. Vou deixar para a semana que vem. Então, por que Deus usou piolho? O que tinha a ver o piolho com o povo egípcio? Então, irmãos, aprendemos aqui, Deus envergonhou os deuses egípcios, as rãs, né? Os deuses rãs e sapo, que eles consideravam como deuses, mas que eram demônios. E ainda nos ensina aqui que nós não devemos procrastinar. Você sabia o significado dessa palavra? Procrastinação. É uma palavrinha meio complicadinha, né? Então é deixar para o amanhã o que a gente tem que fazer hoje. Não deixe para o amanhã. Faça na hora que você tem a oportunidade. Tem outro versículo na Bíblia que diz assim, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o. Então tem oportunidade de ajudar alguém hoje, faça hoje, não mande voltar amanhã. Porque tem gente que tem autoridade, né? E diz, eu posso te ajudar, mas hoje eu não quero, volte amanhã. Isso é pecado. Então, se você pode ajudar alguém no dia de hoje, ajude no dia de hoje. Não deixe para amanhã. Amém, meus amados? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?